Olá pessoal, vou regravar então a videoaula aqui da primeira parte do capítulo de ondas 1 então. Questão interessante, né? Terceira vez que eu estou gravando. A primeira vez não deu o slide, a segunda o áudio deu problema e agora vai dar certo, com certeza. Ok? Então vamos lá. A organização dos 3 capítulos no livro-texto do Halliday adotado, ele faz um capítulo de oscilações, pêndulo simples, movimento harmônico simples e assim por diante. Vem para o capítulo ondas 1, que é esse que a gente está introduzindo, e vai falar sobre ondulação numa corda, a energia e potência de um pulso, né, de uma oscilação, alguns princípios de interferência, classificação do tipo de onda, e por fim vai para o capítulo de ondas 2, onde ele vai falar sobre a onda sonora. Tá bom? A importância, vocês já devem ter discutido no capítulo anterior, de estudar os movimentos ondulatórios, mas muitos fenômenos físicos da natureza têm comportamento que se assemelham, né, que dá para abordar da forma ondulatória, porque são fenômenos cíclicos, que se repetem. Inclusive, é por isso que eles são descritos em função de senos e cossenos. Ok? Nós vamos classificar aqui as ondas quanto à natureza, a direção, e vamos discutir as grandezas aí, período, frequência, amplitude, número de onda, frequência angular, todas essas grandezas que a gente utiliza para descrever a onda. Vamos lá. Primeiro, ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio material. Temos aqui um exemplo da onda sonora, a onda, né, num lago, um pulso de onda numa corda. Qual é a característica? Todos têm meio material e isso independe de qual é o estado físico, né, sólido, líquido ou gasoso. O importante aí o necessário é que a gente tenha, então, meio materiais para elas se propagarem, né? Primeira classificação, então, quanto à natureza. As ondas eletromagnéticas, como a onda eletromagnética emitida pelo Sol, né? Que faz a fusão nuclear que emite aí calor, luz e visível, e tudo que a gente recebe do Sol na Terra. E no espaço, essa onda eletromagnética ela não tem meio, né? Então essa é a característica central da onda eletromagnética. Um campo elétrico e um campo magnético que oscilam perpendicularmente entre si, que não precisam de um meio material. Ah, mas onde tem meio eles se propagam? Depende do meio, sim ou não, né? Uma luz visível ela não consegue propagar num meio sólido, por exemplo, qualquer, né? Alguns atravessa, como um vidro, mas de modo geral não. Então vai depender, né? Mas não necessariamente tem aí a necessidade, não tem a necessidade de um meio para se propagar. Faz no vácuo aí com tranquilidade, tá? Trouxe até o espectro aqui das ondas eletromagnéticas, o espectro eletromagnético mostra aí que vai lá desde ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, até raios gama, né? Temos um espectro bastante amplo aí de comprimentos de onda dentro que atendem aí o espectro eletromagnético. E o visível, que é o que nossos olhos são sensíveis, é uma faixa muito, muito pequena desse espectro. Lá no final vou dar uma mostrada, uma imagem aí para vocês. Ok? Então essa é a primeira classificação. E aí ainda a gente tem as ondas de matéria, né? Mecânica, eletromagnética de matéria, que trata das ondas quando se estudam aí, por exemplo, partículas elementares, como um elétron. Nesse caso, a gente está emitindo um elétron ali embaixo, fazendo ele passar por 2 fendas, o experimento de fenda dupla, que provoca um fenômeno ondulatório da difração, lá na dualidade onda-partícula. Né? Esse fenômeno ondulatório ele é abordado sob a perspectiva das partículas subatômicas e eles são tratados quanto à natureza, então, como ondas de matéria. Né? O elétron ele tem uma natureza ondulatória e uma natureza de partícula, né? A dualidade onda-partícula. Quando se aborda ele e outras subpartículas, por exemplo, sob a perspectiva ondulatória, a gente está falando de ondas de matéria. E aí elas podem ter uma outra classificação, que são as ondas transversais ou longitudinais. Transversais, quando o sentido de vibração é perpendicular à propagação, ou seja, tem um ângulo de 90 graus entre a vibração e a propagação. Nesse caso, o menino está oscilando uma corda,
Se a gente pegasse e pintasse um elementozinho da corda e ficasse olhando, esse elemento, a massa, não se movimenta, ele sobe e desce, né? O pulso se movimenta, ou seja, a gente teria energia se deslocando, não massa, né? Essa é a característica principal de uma onda. Então, ali, o que a gente teria? O elemento de massa estaria oscilando na vertical, o pulso se propagando na horizontal, um ângulo de 90 graus entre eles. Então, teríamos aí uma onda transversal, ok? Temos as ondas longitudinais. Caso de uma mola maluca, né? Estica ela um pouco e faz ela oscilar em vez de para cima e para baixo, para frente e ir para trás. A gente pode perceber que esse pulso ele vai se propagar pela mola, né? Na horizontal, e a oscilação, ou seja, a vibração também foi na horizontal. Se a gente olhar o ângulo entre a direção de propagação e a direção de oscilação, eles é zero, ou seja, tem a mesma direção, ok? Tem uma representação ali de um pulso subindo e descendo, que é uma forma de representar também a onda longitudinal. Mas eu coloquei aqui para mostrar para vocês que a gente vai ver isso mais adiante, né? Aqui a gente está tratando, é uma representação, tá? Vai ficar mais claro quando a gente tratar lá das ondas sonoras no próximo capítulo, ok? Então, ondas longitudinais, a vibração é na direção da propagação, ok? E aí a gente tem as ondas mistas também, né? Que é uma composição das duas. Eu uso sempre, por exemplo, tá lá parado na água, né? Água na cintura, na praia, vem uma onda. Aquela onda a gente olha, é uma onda transversal, ela sobe e desce. Mas ela tem um certo movimento longitudinal. Prova disso, se a gente subir com a onda e descer, a gente dificilmente vai parar na mesma posição, tocar a posição no chão, né? Vai ter um deslocamento lateral. Então a gente pode classificar aí como um exemplo aí de uma onda mista também, tá? Mas os principais aí são ondas transversais puras e longitudinais puras. A gente vai descrever essa onda em função de y, como uma função de uma posição x e de um instante de tempo t que a gente está observando. Então pensem um menino oscilando essa corda, eu pego um elemento dele, vou pensar que eu pintei ele de vermelhinho, e esse elemento vai estar subindo e descendo conforme as oscilações. Esse subir e descer, essa posição no subir e descer é o que a gente chama de y. E ela depende, então, ela é uma variável em y, né, no eixo y, na vertical, e ela depende em que posição no eixo horizontal, no eixo x ela vai estar, então é por isso que o x, em que instante de tempo, porque ele não está estático, né, então ele tem uma variação com o tempo. Então o y é uma função de x e de t, tá? E a gente pode escrever então esse y de x de t, essa posição, esse deslocamento, que é igual ao deslocamento máximo, a gente vai ver que é a amplitude, é o I mem, é o I máximo, vezes o seno kx menos ômega t. Como uma função seno ela varia de mais 1 e menos 1, então a gente vai variar entre o y máximo positivo e o y máximo negativo, ou seja, entre uma amplitude, a crista, e o vale dessa onda. Okay? Então essa expressão, ela descreve esse movimento da corda e de qualquer outro movimento ondulatório. Tá? No capítulo anterior foi usado o cosseno, o livro acaba utilizando nesse capítulo seno, não tem problema nenhum. Tá? Os dois também funcionam muito bem para explicar, até porque os dois têm que variar entre mais 1 e menos 1. Ok? Então agora a gente vai tentar entender o que é cada um desses elementos. Tá? Então, primeiro, o y de xt é o deslocamento, então, em relação ao eixo y. É como se eu conseguisse descobrir, bater radiografias aí em relação ao x e ao t. O ym é a amplitude, ou seja, é o deslocamento máximo que eu tenho, tanto para a crista quanto para o vale. A função seno é a função oscilatória. O kx menos ômega t é a minha fase, sendo que essa fase é dada pelo k, que é o número de onda, a gente vai deduzir ele. X, a posição em relação ao eixo horizontal, o eixo x. O ômega é a frequência angular, tá? A gente vai também deduzir ele. E o t é o instante de tempo que eu vou estar ali observando, né,
o tempo, ok? Então, temos aí como descrever essa equação dessa onda aí em relação ao eixo que a gente adotou. O YM, como eu falei, é a amplitude. Quando a gente pedir em alguns exercícios, qual é a amplitude? Sempre utilize um valor positivo. A gente entende que a amplitude, nesse caso, é em módulo. Por quê? Porque a função seno impõe o sinal positivo ou negativo. Tá? Então, temos aí a amplitude dada por YM naquela equação. O kx menos ômega t, como ele está inserido no seno, ele vai variar de mais 1 menos 1, ou seja, é uma função senoidal. Multiplicando pelo YM, então ele vai dar o valor adequado aí da posição, considerando o mais 1, que é o valor máximo, vezes YM, e o menos 1, o vale. Comprimento de onda, a gente vai precisar saber para fazer a dedução. Comprimento de onda é o tamanho, o comprimento, o tamanho, a distância entre dois pontos que se repetem na onda, ou seja, ele vai determinar qual é o, como o nome já diz, comprimento dessa onda, mas não da onda toda, de um ciclo dessa onda, de um ciclo completo. A unidade é metros, milímetros, centímetros, nanômetros, independe aí da grandeza dessa onda, né? Mas sempre em unidade de comprimento. Um sistema internacional, metros. Essa imagem que eu escolhi, ela acaba trazendo aí o lambda sobre 2 ou o lambda sobre 4 para mostrar para vocês frações desse comprimento de onda possíveis aí de se trabalhar, né? Então tem uma onda com meio comprimento. O que isso representa num diagrama de oscilação que está aqui, ok? Seguimos adiante, então. Então, vamos pegar aquela equação inteira lá, YM seno de kx menos ômega t, e nós vamos determinar ela num instante de tempo zero. Então, substituímos nela e encontramos essa primeira equação, ó, y igual x, zero, igual YM seno de kx, sumiu, né, o ômega t, porque o t foi substituído igual a zero. Então, ficamos só com ela. Reescrevi ela aqui. Agora, se eu pegar essa mesma equação e pegar num segundo momento, que em vez de ser só na posição x, vai ser na posição x mais lambda, que é um comprimento de onda completo. O que eu tenho, pessoal? Esse y, que é a equação que vai descrever, ele vai ser igual. Por quê? É como se eu pegasse primeiro uma crista e eu pegasse e observasse um outro num comprimento de onda, eu vou estar lá no outro ponto da mesma crista, numa outra crista, na próxima crista. Na primeira crista posterior a essa inicial. E a gente for olhando ela variar, o que ela vai estar? Ela vai estar na mesma posição y, elas vão variar junto, subindo e descendo. E em relação ao y, elas vão ser o mesmo, né? De grandeza. Por isso que eu posso igualar essas duas equações. Então, eu igualando YM seno de kx igual YM seno de kx mais K lambda, né? Por causa que no ciclo completo, num comprimento de onda completo, ela estaria com as mesmas posições, ou seja, satisfazendo o mesmo Y. Se isso é verdade, eu reescrevi ela aqui, eu posso entender que esse termo aqui atrás, ó, quando é que isso acontece? Quando esse K lambda, esse K comprimento de onda, esse número de onda vezes o comprimento de onda, ele tem que ser igual a 2π radianos, que é quando eu tenho um ciclo completo, que é exatamente quando a onda vai repetir em função do y. Se isso é verdade, eu posso dizer então, nessa penúltima linha, que o K lambda é igual a 2π, ok? Isolando o número de onda, eu tenho 2π sobre comprimento de onda, 2π sobre lambda. Ou seja, sabendo o comprimento de onda, eu consigo calcular o número de onda aí para essa equação. Tá? É uma dedução por analogia, né? Em função do instante de tempo zero, permite então a gente calcular numa forma relativamente simples, né, o número de onda. Essa unidade do número de onda do K é radianos por metro. Radianos por metro. Qual o ângulo varrido por metro, né? Radianos por metro. Agora, o que é o período? A gente precisa lembrar dele para fazer a dedução do ômega, tá?
O que é o período? Período é o tempo necessário para que se tenha um ciclo completo. Então, cheguei numa crista, disparei um cronômetro, a próxima crista eu fecho, né? Fecho. Desligo o cronômetro. Esse tempo entre uma crista e outra que eu observei, ele é o meu período, e ele é dado em segundos. Quanto tempo foi necessário para ter que um ciclo completo fosse representado. Ok? Aqui tem uma representação, até botei um balão, atenção, a representação não é favorável desse período, tá? Porque ali a gente olha para esse período ali embaixo, a representação, e lembra de comprimento de onda e não de período, né? Mas essa imagem ela traz aqui para mostrar para a gente um período maior ou menor dependendo da frequência, se ela é mais alta ou mais baixa, tá? Então temos ali muito claramente a frequência mais alta ou mais baixa, e aí a gente pode perceber que o período, né, em altas frequências, ele é menor. Também trabalhamos com as unidades em outros múltiplos do segundo, né, milissegundo, nanosegundo e assim por diante, para o período, tá? Então, de novo, pegamos aquela a equação fundamental, y, x de t, ym, seno de kx menos ômega t. Só que agora, em vez de o tempo zero, a gente vai fazer no x zero. Então, peguei a posição x igual a zero. Substituí e encontrei essa primeira equação. Y de 0t igual ym, seno, o kx, x é zero, some, sobra ômega t. Ok? A cada comprimento de onda, a posição x é a mesma em relação ao y. Ou seja, né, eu posso pensar que essa expressão ela vai se repetir quando eu tiver, como sobrou tempo ali, quando ela for o t mais o t maiúsculo, né, o período. Ou seja, essa posição y, de novo, ela vai fazer a mesma coisa que a análise anterior. Ela vai se repetir exatamente quando eu olhar no t e o t mais o período, mais o t maiúsculo, né? Se elas estão iguais, ou seja, oscilando, subindo e descendo iguais, né, com pulsos sucessivos, obviamente, eu posso igualar isso, que é a última linha desse slide. Ym seno de ômega t igual a ym seno ômega t mais ômega vezes o período, t maiúsculo. Ok? Se isso for verdade, que elas se repetem exatamente nesse período, o ômega t obrigatoriamente tem que ser igual a quem, né, para isso ser satisfeito? 2π. De novo, o ângulo 2π. Isola a frequência angular, o ômega, então 2π sobre o período, né? Ou seja, 2π sobre o tempo, ou ainda o ângulo em radianos sobre o período, que é em segundos. A unidade da frequência angular, quantos radianos são varridos, né? Qual ângulo varrido por segundo. Isso. Por isso que o nome é frequência angular. Tá? Frequência angular. Percebam que essa é uma fórmula fácil, de novo, de calcular, uma fórmula fácil de calcular a frequência angular, assim como a gente tinha encontrado uma para o número de onda. Tá bom? Então, tá aí o cálculo feito, de novo, por analogia, entre umas condições impostas aí, que devem ser satisfeitas para chegar aqui, e aí essa fórmula vale universalmente. Sempre que eu tiver o período, eu consigo calcular a frequência angular. E a frequência geral, só para a gente resgatar e ficar gravado para vocês para as próximas aulas, é dado por 1 sobre período. Ou seja, a unidade da frequência é 1 sobre segundo. Também utilizado o hertz e seus múltiplos, né? Megahertz, kilohertz e assim por diante. O período ele indica o tempo necessário por um período completo. A frequência indica quantos pulsos eu tenho por segundo. Uma frequência de 10 Hz indica que eu tenho 10 oscilações completas por segundo. Uma frequência de energia elétrica, por exemplo, né, 60 Hz, eu tenho 60 pulsos completos por segundo.
que acontecem lá na corrente alternada, se eu medisse aí com um osciloscópio na tomada. Tá bom? E aí eu trouxe aqui também só espectro eletromagnético, a parte da luz visível ao olho humano, só para mostrar o comprimento de onda que a gente viu, né? 380, 400 nanômetros a um pouco mais de 700 nanômetros. Pode variar de um ser humano para o outro, mas é mais ou menos isso, né? Então percebam que é um comprimento de onda muito pequeno. A gente está falando de altas frequências já. Tá bom? Então, muito bem. O que a gente poderia resumir dessa videoaula, então? A gente tem uma expressão y em função de posição no eixo x e o intervalo de tempo e o tempo t de observação, que é igual a amplitude, que é o deslocamento máximo, y máximo, vezes uma função senoidal que varia de mais 1 a menos 1, né? Que ela tem como argumento da função senoidal kx menos ômega t. K número de onda, né? A gente viu que ele é 2π sobre o comprimento de onda, a gente deduziu isso, vezes o x, menos a frequência angular, que é 2π sobre o período, né, radianos por segundo, vezes o tempo. Né? A gente também deduziu o W. Percebam, as unidades de medida são satisfeitas, né? Se o K é radianos por metro vezes o X, que é em metro, metro corta com metro, só sobra o radiano. No WT a mesma coisa, radianos por segundo vezes o segundo do tempo, corta o segundo, sobra radianos. Ou seja, nos dois sobram apenas radianos, que é o que é possível fazer o seno. Poderia ser graus, enfim, né? Mas se trabalha com radianos nesses casos. Ok? Então essa fórmula acaba descrevendo aí e a gente consegue calcular. Alguns exercícios podem trazer essa equação já com o valor de ym, de k e de w. Vocês podem extrair isso e descobrir, por exemplo, o período, pode descobrir a frequência, pode descobrir várias coisas aí com essas informações, tá bom? Assim como a gente pode gerar essa equação encontrando o k, o w e o ym e substituindo. E aí ela ficaria uma expressão do tipo y de xc é igual um número seno de um número vezes x, que é a variável dessa equação, menos um número vezes a variável que é t dessa equação. Ok? Então, fica aqui então esse vídeo que representa a seção 16.1 a 16.4, né? E vou postar para vocês aí assistirem. E a aula posterior já tem aí um vídeo também gravado, que foi uma aula síncrona nossa. Ok? Sigo à disposição para as dúvidas. Seguimos conversando então. Um abraço.